há uma cumplicidade brutal com o que acontece com o povo palestino, e não dá para ficar em cima do muro numa situação de apartheid. Vamos pegar em retrospectiva. Alguém imaginaria hoje você ficar em cima do muro numa situação de apartheid como a apartheid na África do Sul nos anos 90? A retórica, a propaganda de guerra, as fake news são parte dessa construção para o genocídio que está acontecendo agora, gente. Então venham conversar ouçam o que o povo palestino está dizendo há muito tempo, e ouçam. Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Conversando com Soraya Misler, jornalista, ativista palestino-brasileira. Soraya, você começou a falar um pouco da questão do impacto humanitário. A gente pode aprofundar um pouquinho mais, falar sobre, dar uma visão um pouco alternativa do que a grande mídia vem falando, porque ela está dando grande espaço para porta-vozes do Estado de Israel e das forças de defesa de Israel. A gente está agora no dia 16 de outubro e o ultimato para deslocamento, né, para os refugiados saírem do norte da faixa de Gaza se encerrou há pouco tempo, e o Conselho de Segurança da ONU, presidido pelo Brasil, né, está para apresentar uma resolução elaborada pelo governo do presidente Lula sobre corretores humanitários, ajuda internacional. E há também toda uma discussão sobre proporcionalidade e também de tentar condenar a ação do Hamas, né? Especialmente uma pressão sobre a esquerda internacional, a centro-esquerda e os governos ligados a ela, os movimentos sociais ligados a ela, né? Tem o caso, inclusive, da Colômbia. O presidente da Colômbia fez uma declaração dura, né, no dia de hoje, a ponto de Israel respondeu dizendo que está às vésperas de romper relações com a Colômbia. Há uma pressão sobre o PT. O PT lançou há algumas horas uma carta pública com a sua opinião. O que a gente pode falar sobre essas duas questões? Corredores humanitários, impactos humanitários e, inclusive, a resposta internacional, né? Tanto dos Estados Unidos, que disse que melhor Israel não ocupar a faixa de Gaza, pode atacar, mas não ocupar, o que é uma contradição, enviou um porta-aviões nuclear, o maior do mundo, para lá. A Rússia lançou uma declaração condenando, mas muito leve. A resposta internacional e os caminhos para a paz. Soraya. Então, Almir, não existe paz sem justiça. E o que acontece na Palestina é uma situação, a gente pode dizer, talvez a maior injustiça da era contemporânea, que já perdura 75 anos. Uma colonização brutal. A gente não tem dois lados nessa questão. Dois lados em guerra, ou dois lados iguais, porque guerra pressupõe dois lados iguais. A gente tem o colonizador, que é Israel, e o povo que vive sob colonização, que é o povo palestino. A gente tem um agressor, um opressor, a violência do opressor, e um povo que tenta resistir da maneira como consegue, e resistência, até pela lei internacional, é legítima sob todos os meios em situação de ocupação. Gaza não é livre, nunca foi livre. Lembrem-se que eu falei que Gaza está sob um cerco desumano. Nada entra ou sai sem que Israel permita. Então é hipócrita por parte dos Estados Unidos afirmar não ocupa, porque já está ocupada. O que não tem é uma ocupação lá dentro, direta, mas há uma ocupação, é território ocupado, entende? Cercado e controlado. Não há nenhuma possibilidade de as pessoas decidirem e definirem sequer como sobreviver. 80% dos palestinos em Gaza, 2,4 milhões, vivem de ajuda humanitária. E a comunidade europeia, inclusive, afirmou apressadamente que ia cortar essa ajuda humanitária. É muito hipócrita, porque não sancionam
o apartheid israelense, um apartheid que vem sendo denunciado há bastante tempo. Então a gente vê que os interesses geopolíticos, os interesses econômicos numa região rica em petróleo e a Palestina como um local de trânsito para a circulação de mercadorias ligando Ásia, Europa, África, é fundamental manter o enclave militar do imperialismo ali. Então é isso que tá colocado para nós. Não é uma guerra simplesmente desproporcional, é uma colonização e uma luta anticolonial de um povo que resiste como pode e desesperado, porque o que a gente mais ouve falar quando a gente visita a Palestina, e várias pessoas que já visitaram escutam dos palestinos e veem a barbaridade que é feita com os palestinos todos os dias, conte ao mundo o que viu porque a comunidade internacional nos abandonou. Esse é o sentimento dos palestinos. A gente tem visto agora governos de todo o mundo numa situação de não condenação, ou de falar de uma paz vazia, que é uma paz dos cemitérios, ou de equivalência, quando não há equivalência, porque nós estamos falando, repito, colonizador, e uma situação de colonização, um povo que vive colonização. Então, o que nós entendemos é que não vai vir, e não virá, desses governos cúmplices do que está acontecendo na Palestina, são cúmplices do que está acontecendo na Palestina hoje. Os palestinos estão há muito tempo denunciando isso, há muito tempo chamando solidariedade, há muito tempo chamando, pedindo boicote, isole o apartheid, e a cumplicidade continua com relações, com apertos de mão, normalização de relações com os regimes árabes. Então há uma cumplicidade brutal com o que acontece com o povo palestino, e não dá para ficar em cima do muro numa situação de apartheid. Vamos pegar em retrospectiva, alguém imaginaria hoje você ficar em cima do muro numa situação de apartheid como o apartheid na África do Sul nos anos 90? A retórica, a propaganda de guerra, as fake news são parte dessa construção para o genocídio que está acontecendo agora, gente. Então venham conversar, ouçam o que o povo palestino está dizendo há muito tempo, e ouçam o que os jornalistas palestinos estão dizendo e trazendo em loco para a gente. A informação, todo o sofrimento do povo palestino. Já são mais de 700 crianças assassinadas brutalmente em bombardeios massivos. 1/3 dos que foram, dos que estão sendo vítimas do genocídio agora são crianças. Israel, em 9 dias, já matou mais do que em 51 dias durante o massacre de 2014, que foi brutal e matou 2.200 pessoas. Gaza nessa situação trágica, dramática. Então, a gente tem uma revolta muito grande, muito grande. Esses dias eu vi uma mãe que perdeu a família lá em Gaza, os filhos, e ela gritava na rua: mundo, mundo, mundo. As pessoas estão dizendo lá em Gaza: cadê o mundo? Cadê as pessoas? Então vai vir, como sempre, dos oprimidos. Nós esperamos que os oprimidos e explorados, a classe trabalhadora, entendam o nosso sofrimento, venha conversar conosco para entender o nosso sofrimento e que a gente possa mudar de vez essa realidade, de baixo para cima, cercando de solidariedade incondicional o povo palestino. Essa é uma luta anticolonial, assim como foi a luta anticolonial dos argelinos contra a França, assim como nós vimos outras lutas anticoloniais na história. E vamos lembrar que os argelinos nessa luta anticolonial também foram chamados de terroristas. Vamos lembrar que em várias outras situações houve esse tipo de propaganda. Cuidado com as fake news. Então vamos observar, por exemplo, esse mapa que está aqui na tela, para entender que o povo palestino está sendo reduzido e destruído e assassinado todos os dias nessa limpeza étnica brutal. Hoje vivem em verdadeiros bantustões, sem qualquer direito humano fundamental garantido, com checkpoints, com muros do apartheid, com leis racistas. São 13 milhões de palestinos, metade fora das suas terras, no refúgio ou na diáspora, impedidos do direito legítimo de retorno, que é garantido até pela resolução 194 de 11 de dezembro de 48 da ONU. Uma situação muito, muito grave. E essa ideia de corredor humanitário
Para onde vão os palestinos? Eu não sei se vocês acompanharam, mas Israel dizia, vocês têm 8 horas para sair do norte, que é 1,1 milhão de palestinos ali, e ir para o sul. É a área mais densamente povoada do mundo, 340 quilômetros quadrados, e os palestinos que buscavam se locomover e se deslocar, tiveram seus caminhões bombardeados, comboios de profissionais da saúde bombardeados, já mataram mais de 12 jornalistas em Gaza. Os jornalistas estão sendo perseguidos para não informar a gente do que está acontecendo. E o que nós podemos pensar? Vamos empurrar os palestinos para o deserto de Sinai como uma solução para essa situação, como está propondo Israel agora, uma continuidade bastante agressiva dessa Nakba de mais de 75 anos. Os palestinos viveram isso há mais de 75 anos e até hoje não puderam retornar para as suas terras. É uma catástrofe, é uma calamidade isso. Essa não é a solução. Nós achamos que é importante ajuda humanitária, mas essa não é a solução é política. A solução é romper relações imediatamente com o Estado de Israel, é reconhecer o apartheid, é uma solidariedade efetiva com o povo que sofre uma colonização. Nós estamos dizendo isso há tanto tempo, gente, há tanto tempo, e hoje, mais uma vez, a gente está derramando as nossas lágrimas de ver os nossos irmãos lá na Palestina sofrendo. Então, e ao mesmo tempo vemos essa mídia carimbando o genocídio com a pecha de terrorismo. Não somos terroristas. Tem um poeta palestino, Mahmoud Darwish, que ele tem um poema muito bonito que ele diz assim: nós palestinos sofremos de um mal incurável, a esperança, e eu vou, mais ou menos diz assim, esperança de ver o vermelho não no sangue que é derramado, mas nas rosas, esperança de recuperar o nome original dessa terra, terra de amor e paz, a Palestina histórica sem racismo, laica, livre, democrática, com direitos iguais para todos e todas que queiram viver em paz com os palestinos. Era assim lá antes de 48, era assim antes da Nakba de 48, e é isso que nós defendemos. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com, no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A emissora também está no Radiosnet, um dos maiores aplicativos para esta finalidade, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com/c/censura livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.